de 2 horas, né? Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, né? Mandamos um abraço para todos mais uma vez, que estão aí ligadinhos conosco. Já estamos de volta. E agora nós já vamos passar o microfone da imprensa para a pastora Elisângela, que vai transmitir a mensagem de Deus, né? Mas eu quero mandar mais umas saudações para os irmãos, para a nossa irmã Edgleide, que está aí ligadinha conosco, a nossa irmã Neves, nossa irmã Dedé, os irmãos e mais irmãos, né? Todos os irmãos aí que estão ligados conosco, que fazem aí a PF. E quero dizer que amanhã estamos aí na igreja, né? Estamos lá com a reunião da vitória, viu? Estamos com a reunião da vitória, a reunião abençoada, né? Que Deus abençoe, né? Não percam, não percam. Já convidamos a todos, convida, leva mais alguém com você, né? Para receber, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus ali junto conosco, né? Também já está conosco nosso querido irmão Vicente de Souza, né? Está ligado conosco. Deus abençoe o Vicente de Souza, né? A paz do Senhor, Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Que o Senhor Jesus continue na sua vida, no seu coração, na sua casa, te usando fortemente. Também está conosco Rivaldo Martins, né? Está assistindo, Deus abençoe o Rivaldo. A Adriana Souza também, Deus abençoe a Adriana Souza. Esse povo maravilhoso, esse povo que está ligado, assistindo o nosso programa A Voz Apostólica. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Nós nos sentimos muito felizes por cada irmão, por cada amigo que assiste o nosso programa. Sabemos que nós estamos aqui não para falarmos de nós mesmos, mas estamos aqui para anunciarmos um nome que está acima de todo o nome. E a esse nome seja a honra e seja a glória, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para falar desse nome, para falar a palavra de Deus, né? Então, chegou a hora maravilhosa. Nós vamos agora passar os microfones da Imprensa FM. A pastora Elisângela tem a oportunidade e vai transmitir o recado de Deus para a tua vida, prezado ouvinte, para o teu coração. Prepara o teu coração aí, pega uma caneta aí, pegue sua Bíblia aí e acompanhe conosco, confira, né? A pastora Elisângela sempre fala isso, eu também gosto de falar. Confira aí, né, o que se prega aqui, porque isso é importante para que você venha assim conferir e saber que o que realmente nós estamos ensinando, estamos falando, está escrito na palavra de Deus. Então, Deus abençoe a todos. Vamos ouvir aí. A paz do Senhor, pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastor Edivan. Já desejo cumprimentar mais uma vez nessa noite todos, né, com a graça e a paz do Senhor, os ouvintes do programa A Voz Apostólica, também os nossos amigos e irmãos que estão acompanhando a nossa live nesse momento, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Pra gente é um prazer a audiência dos nossos amigos e irmãos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, né? E nós já queremos trazer nessa noite mais uma explicação, né, a respeito das parábolas de Jesus, né? Em outras oportunidades, em outras mensagens, trouxemos outras parábolas, né? Mas hoje nós vamos falar a respeito da parábola do vinho novo, né? É muito importante essa parábola que Jesus contou e nós vamos aprender o porquê Jesus falou a respeito dessa parábola e o que ela quer transmitir para os nossos dias, ou seja, para a nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Né? Você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza, pegue a Bíblia, nos acompanhe. Essa leitura é muito importante, né? Que a cada dia você possa estar sempre assim, né? A ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 14 até o 17, nós vamos ler neste momento. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes,
mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, assim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Versículo 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Que coisa importante, né? Nós sabemos. Por que será que Jesus sempre gostava de fazer comparações? Por que será que Jesus sempre falava através de parábolas? Porque a maioria dos sermões de Jesus era através de parábolas. Não seria mais fácil Jesus chegar e já falar diretamente para aquelas pessoas? Por que será que Jesus falava através de parábolas? E nós já explicamos aqui em outras mensagens que Jesus sempre falava através de parábolas, através de comparações, para que as pessoas daquela época viessem entender. E todas as parábolas contadas por Jesus tinham um significado importante. Não era apenas uma história qualquer, mas era um ensinamento e uma mensagem, ou seja, um sermão que ele estava trazendo para as pessoas daquela época. E através de parábola se tornava mais fácil a compreensão daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus para aprender mais da palavra de Deus. Então vamos aqui. O que Jesus quis dizer com isto? Falando nesse texto dessa parábola. Vamos ver. Esta é uma parábola aparentemente muito simples e às vezes passamos desapercebidos por ela. Mas se tratando de Jesus, tudo o que ele fala tem um sentido muito amplo do que apenas simples palavras. E antes de tudo, precisamos entender um pouco o contexto histórico da época e a importância desses elementos para aquele povo. Então é isso que eu sempre falo aqui nas mensagens, a respeito dessas parábolas. Nós temos que entender o contexto daquela época para a gente poder compreender melhor porque Jesus falou através dessas parábolas. Nós vemos aqui roupas não eram artigos tão fáceis de se produzir naquela época, devido à falta de recursos naturais como o algodão, o linho, a seda e etc. Apenas a lã era um pouco mais acessível por terem criações de ovelhas. Então nós vemos que outros tipos de tecidos, ou seja, outros como algodão, linho, não era tão comum na época de Jesus, porque aquele povo não usava isso e o recurso, as condições financeiras deles não era tão alta para eles conseguirem. Mas só que a lã já era algo mais importante. Por quê? Porque eles trabalhavam com ovelhas, eles tinham criações de ovelhas. Então as pessoas usavam as roupas por muito tempo, ao ponto de ficarem velhas e rasgarem, precisando de remendos. Mas elas também sabiam que se remendassem usando pano novo, quando fossem lavadas, o pano novo encolheria e forçaria a frágil e velha roupa, rasgando-as. E por isso não usavam panos novos para roupas velhas. Nós vemos aí, né, simplesmente essa uma parte dessa parábola explicada. Não se pode colocar um remendo novo
em uma roupa velha. Foi isso que Jesus quis dizer. E nós vemos aqui, se colocasse o pano novo, ao ser lavada aquela roupa, aquele remendo novo no pano velho, quando fosse lavada, encolheria aquele tecido, aquele remendo que foi colocado naquela roupa velha. E ao usar, com certeza, toda a roupa iria se rasgar e aquele remendo ia permanecer. E Jesus quis dizer algo importantíssimo através disso, e nós vamos aprender dentro de instantes. Os odres eram um tipo de cantil feitos de pele de cabra, ou seja, de couro, e usado para guardar líquidos como água e vinho. Os odres mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente para aquele ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grandes distâncias no calor médio de 40 graus, né? Mais ou menos isso. O odre novo era também muito forte e ao mesmo tempo elástico, ótimo para armazenar o vinho novo que fermentaria com calor, liberando gases, expandindo a estrutura dele. Mas o povo daquela época também sabia que não era correto guardar o vinho novo em odre velho, pois o vinho fermentaria, expandiria a estrutura do couro e já sem elasticidade, e com certeza poderia tanto o vinho quanto o odre, que ainda teria uso para guardar a água. Então nós vemos aqui uma coisa também importante. Nós falamos a respeito do remendo novo, para você entender bem. O remendo novo colocado na roupa velha. Jesus disse que não poderia acontecer isso, não poderia se colocar o remendo novo na roupa velha. Porque ao lavar aquela roupa, o remendo novo, ele encolheria e a roupa, cada vez que se usasse, ela ia se desgastar mais e ia se rasgar, porque toda a roupa estava velha. Apenas o remendo novo. Jesus disse, não se pode colocar remendo novo em roupas velhas. E outra coisa que Jesus disse, não se pode colocar o vinho novo em odres velhos. Ou seja, o que Jesus quis dizer, nós vemos aqui que o odre era um tipo de cantil feito de pele de cabra, ou seja, de couro. E quando aquele odre já estava bem velho, bastante velho, não poderia jamais colocar um vinho novo dentro daquele odre velho. Por quê? Jesus explicou. Ele disse que ao colocar o vinho novo no odre velho, o vinho novo fermentaria e aquele odre não suportaria a elasticidade, né, que o vinho ia fermentar e ia tipo inchar, e nós vemos que não ia suportar, porque o odre já estava velho. E com isso, nós vemos uma coisa importante, que o vinho novo sendo fermentado naquele odre velho, ele iria se romper e todo o vinho ia embora. Então Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. E nós vamos saber por que a causa dessas palavras de Jesus. A causa desta parábola. O que Jesus quis dizer, né? A explicação. Jesus trazia um ensinamento novo, que batia de frente contra o velho costume dos fariseus e dos escribas. Por isso, os rituais e tradições do judaísmo já não podia contê-lo. Olha que coisa importante. O pano novo é o evangelho do reino, que causaria ruptura na roupa velha da sociedade judaica daquela época, na velha mentalidade, porquanto Jesus não poderia ensinar conforme os costumes judaicos, pois remendo feito com pano novo não se usa em roupas velhas. Olha que coisa importante. Nós vemos aqui, nos versículos 14 e 15, alguns discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam a causa dos discípulos de Cristo não estarem jejuando.
Uma coisa tão simples, mas nós vemos a resposta de Jesus tão importante. E aí eles chegam e questionam a Jesus: por que, mestre ou Senhor, os teus discípulos não jejuam? Nós somos discípulos de João Batista, nós jejuamos, e os fariseus também. Mas por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus traz uma palavra importante no versículo de número 15 e diz: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então assim eles vão jejuar. Então Jesus quis dizer que enquanto eles estivessem com os seus discípulos não teriam necessidade de jejuarem, né? Mas ele disse: quando o noivo, ou seja, Jesus estava se referindo a si mesmo, quando eu for tirado deles, eles vão ver a necessidade de jejuarem, de se consagrarem. Mas nós vemos que eles já vieram perguntar para querer acusar Jesus. Os fariseus não perdiam oportunidades. E com certeza os fariseus estavam presentes, porque senão Jesus não teria contado essa parábola. E nós vemos aqui, do mesmo modo, nós lemos aqui no nosso estudo, que o costume dos fariseus e dos escribas eram rituais do judaísmo que eles praticavam. Eles viviam sempre, eles achavam, no caso, que cumpriam a lei, né? E todos os rituais, a questão de lavar as mãos antes de comer, né? De ter os banhos de purificação antes do sacrifício. Tudo isso, esses rituais, os fariseus e escribas, eles faziam, eles praticavam. E já Jesus e os seus discípulos não precisavam praticar os rituais para o sacrifício, lavar as mãos antes de comer. E nós vemos que em certas ocasiões eles questionam Jesus porque os seus discípulos e ele comem sem lavarem as mãos. Então nós vemos que aquele povo, eles viviam debaixo da escravidão da lei, viviam nas práticas rituais religiosos, e nós sabemos que para Deus essas coisas não valem de nada. A realidade é essa. Jesus, ele quis dizer que o pano novo é o evangelho do reino, que causaria uma ruptura na roupa velha da sociedade judaica. Foi isso que Jesus quis dizer através dessa parábola. E na velha mentalidade, na velha forma daquelas pessoas pensarem, dos fariseus, dos escribas, da nação de Israel, eles tinham uma velha mentalidade. E o evangelho, é tanto que evangelho quer dizer boas notícias, ou seja, boas novas, coisa nova. E Jesus estava trazendo uma nova mensagem para aquela população, para aquelas pessoas. Um evangelho poderoso do reino, né? Então nós vamos aqui continuando. Porquanto Jesus não poderia ensinar conforme os costumes judaicos, pois remendo feito com pano novo não se usa em roupa velha. A mentalidade daquelas pessoas era velha. Os costumes, eles em si eram velhos. Estavam praticando coisas, rituais, que não levam o homem a Deus. E hoje em dia, meu prezado ouvinte, não é diferente. Quantas pessoas vivem debaixo da religião, escravizados pela religião, praticando certos rituais, e esses rituais não levam você a Deus. Senão Jesus tinha concordado completamente com eles. E eles tinham costumes de jejuarem. Tinham costume, era costume deles de jejuar. Senão os discípulos de João Batista não teriam interrogado Jesus. Senão os fariseus não teriam questionado a Cristo. Era costume deles jejuarem. Era costume deles lavar as mãos sempre antes de comer. E só pegavam o alimento com uma mão só. A mão que eles cumprimentavam as outras pessoas, eles não pegavam o alimento. Porque aquela mão que eles pegavam, usavam para cumprimentar as pessoas, eles achavam, era para eles imundo. Imagine só.
Que coisa terrível. Tudo isso eram as práticas deles. Então nós vemos aqui ainda, do mesmo modo, como não se deve colocar um remendo novo numa roupa velha, o crente não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado ou dos velhos costumes que o afastam de Deus. Pois é impossível viver uma vida de santidade permanecendo com as mesmas atitudes de quando não tinha Jesus. Novo é novo e velho é velho, né? E aqui ainda, não só isto, Jesus estava mostrando que os velhos costumes, tradições e práticas religiosas eram como odres velhos, que ele não servia para guardar os mandamentos de Deus e nem levar o homem a Deus. Tá vendo aí? Apenas uma parábola com alguns versículos tem uma profundidade imensa. E as pessoas acham que isso é foi uma história que Jesus contou, é uma simples parábola e não tem um objetivo, acabou. Não, não é assim. Jesus, ele deixou essas parábolas para a gente entender mais a respeito do seu reino. Jesus quis dizer que esse vinho novo, o vinho velho colocado em odres novos, ou seja, tanto faz, ou vice-versa, vinho novo colocado em odres velhos se romperia. E não poderia também colocar o vinho velho nos odres novos. Não tinha condições, não ia dar certo. Essa mistura não ia dar certo. Por isso que Jesus ensinou. Eles estavam, aqui, não só isso, mas Jesus estava mostrando que os velhos costumes, tradições e práticas religiosas eram como odres velhos. E quantas pessoas estão vivendo como se fossem odres velhos? Em práticas religiosas, costumes, tradições. E nós sabemos que essas coisas não podem levar o homem a Deus. E Jesus quis dizer para eles que isso não servia para guardar os mandamentos de Deus e muito menos levaria o homem à salvação. Jesus qualifica o vinho novo como o melhor propósito de Deus, porque muitos ainda preferem o vinho velho, que são as tradições, costumes e religiosidade. Atualmente, muitas pessoas continuam rejeitando as novas do Evangelho de Jesus. Tá vendo aí coisa importante? Quantas pessoas têm rejeitado as novas do Evangelho de Cristo? Quantas pessoas que quando você vai pregar o Evangelho para ela diz assim: não, eu tenho a minha religião, eu nasci nessa religião eu vou morrer, porque foi a religião que os meus pais me ensinaram, foi a religião que fulano, dos meus avós, dos meus antepassados, e assim vai, só vive de passado. Mas só que essa pessoa tem que entender que Jesus, ele traz vida nova. Jesus estava dizendo para os fariseus e aquelas pessoas que estavam ali presentes. Jesus veio trazer um novo, ou seja, uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade, uma nova fé. Aí você pode dizer: não, eu tenho fé em Deus, mas eu vivo na minha religião. Não quero trocar de religião. E eu quero dizer para você que seguir a Cristo não é trocar de religião. Servir a Ele é preciso ter um compromisso com Ele, mudar de vida, mudar de atitude, mudar a mentalidade, parar de viver de passado. E quantas pessoas só vivem de passado? E nós vemos aqui que o novo de Cristo, que é o Evangelho do Reino, tem chegado à sua vida, para que você venha viver o novo de Deus para você. E nós vemos aqui, apegando-se às tradições e preceitos religiosos dos seus antepassados. O Evangelho traz a graça, o judaísmo, a observação das leis e regras. O judaísmo era composto de
a observância das leis e regras. E nós sabemos que Jesus trouxe totalmente contrário dessas regras e leis que eles seguiam. Sempre Jesus estava combatendo e ensinando a forma correta de se agir. E nós vemos, Jesus veio trazer o perdão e a reconciliação. Ao contrário do judaísmo. O judaísmo era a observância de leis e regras. E Jesus veio trazer perdão e reconciliação do homem com Deus por meio do novo evangelho e de uma nova mentalidade. Olha a diferença. E aí eles não concordavam. E aí eles não se sentiam bem. Quando Jesus estava ministrando a palavra, eles não se sentiam bem. Porque Jesus, ele não veio para agradar a religião. Jesus não veio para agradar os religiosos daquela época, mas Jesus veio para trazer reconciliação do homem que está nos seus delitos e pecados, para que ele se arrependa e venha ter um encontro com Deus. Não a religião. E ainda nós vemos o seguinte, quando Jesus disse ter vindo para lançar fogo sobre a terra, aonde está escrito em Lucas 12:49, e outra fala de Jesus, e não para trazer paz, mas espada, que está em Mateus 10:34, como falou verdadeiramente. Por quê? Ele não se ajustava aos modos familiares do mundo ao qual ele veio. Ele não se moldava, ele não se ajustava, não tinha como. Jesus era diferente. E nós vemos hoje em dia, prezado ouvinte, irmão que está ouvindo, é totalmente ao contrário o evangelho de hoje, que muitas religiões têm pregado. Um evangelho que se amolda às coisas dessa época. Quando Jesus veio, Jesus não agradou os fariseus e nem as pessoas daquela época, nem a religião daquela época. E hoje a maioria das igrejas estão se misturando com as coisas mundanas, se adaptando. A gente vê hoje em dia cantores evangélicos que cantam músicas profanas, outros que cantam em shows aonde são cantores seculares. Foi isso que o pastor também falou aqui ontem. Eles estão se amoldando, se juntando às coisas que são pecaminosas. E Jesus naquela época não fez isso. Jesus naquela época não se ajustava às leis, às regras, aos preceitos dos fariseus, escribas e saduceus. Jesus veio justamente lançar, quando Jesus falou lançar fogo sobre a terra, não vim trazer paz, mas espada, falou a verdade. Jesus não veio naquela época para agradar as pessoas daquela época, de maneira nenhuma. Hoje, infelizmente, nós vemos aí líderes religiosos. Não, eu apoio tal movimento, eu apoio o movimento tal, e assim vai. Se envolvendo com coisas. Se envolvendo nas coisas, nas práticas pecaminosas. Quem já viu um líder que se diz homem de Deus, que lidera o povo, está se envolvendo com as coisas do mundo, com as práticas pecaminosas, dizendo que apoia e falando coisas que não tem nem consciência do que está dizendo. Dizer que Jesus, se ele estivesse aqui também, ele ia se amoldar. Jesus não ia ignorar as práticas dessas pessoas. Aonde que já se viu isso? Em nenhum lugar da Bíblia eu vejo Jesus em conformidade com o erro e com o pecado. De maneira nenhuma. Se há igrejas e líderes religiosos que pregam dessa forma, está completamente equivocado. A palavra de Deus não ensina que o cristão deve se amoldar às coisas deste mundo. Pelo contrário, Jesus, quando veio, ele não se ajustava, ele não fazia parte das práticas das religiões que tinha naquela época. Infelizmente, hoje está muito mudado.
E ainda alguém diz que é seguidor de Cristo, mas está completamente equivocado e está se enganando a si próprio. Porque Jesus não ensinou dessa forma. E nós vemos isso na maioria das parábolas. Toda vez que os fariseus vinham com alguma gracinha, com algum questionamento para o lado de Jesus, ele sempre respondia de forma honesta e verdadeira e combatendo eles e a sua religiosidade. Todas as vezes. Ele não se ajustava aos modos familiares do mundo ao qual veio. Na sua época contemporânea, Jesus não se ajustou. Mesmo mais revolucionário pensamento do seu tempo não poderia contê-lo. Olha que coisa importante. E hoje, no meio evangélico, diz, não, estamos numa época diferente. Hoje é tudo moderno, temos que viver na modernidade. Temos que fazer coisas modernas para atrair os jovens. Vestir roupa de São João. Temos que vestir, como o pastor está dizendo aí. Vestir a roupa da moda do São João. E na época do carnaval vestir igual o carnaval. Imitar o carnaval. Tem canto por aí. Aqui em Monteiro ainda bem que não tem isso. Mas fora exemplo, o carnaval gospel e o São João gospel. Tá vendo aí? É verdade. Nós vemos no Facebook quantas grandes igrejas. Você vê, tem lá um show, dançando quadrilha, os irmãos agarrados com as irmãs. Que coisa terrível. Isso é modernidade? É a modernidade da época. Temos que viver na modernidade. Será que Jesus se amoldava da mesma forma na época? Será que se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia também dançar o São João, né? Ia também pintar o rosto, ia dançar no carnaval? Será que Jesus ia fazer isso? Pastor Edson, ele ia fazer a mesma coisa que ele fez no templo. Desceu o chicote. Pois é, justamente. Então nós vemos que nem mesmo o mais revolucionário pensamento do seu tempo não poderia conter Jesus. Então o verdadeiro cristão, nem a modernidade, nada pode contê-lo, porque ele sempre vai estar em combate com essas coisas. Suas palavras e modos eram transcendentemente diferentes, inquietantes, ameaçadoras. Olha bem que coisa importante. Quando Jesus estava ministrando, as pessoas se inquietavam. Principalmente quem? Fariseus, saduceus, escribas, religiosos daquela época. Eles se inquietavam com os pensamentos de Jesus. As suas palavras, as suas ministrações eram ameaçadoras. É tanto que nós vemos que eles tinham medo do povo fazer uma revolução ali. Achavam que Jesus, na realidade, Jesus era um líder poderoso. Muitas pessoas seguiam a Cristo. Muitas pessoas andavam ao lado dele. E para aquelas pessoas, os religiosos daquela época e os governantes daquela época, isso era ameaçador, porque a qualquer momento o povo, a população mais pobre, poderia ali fazer uma guerra contra o governo, poderia pegar os fariseus e escribas e expulsá-los, apedrejá-los, porque eles não eram loucos jamais de tocar em Jesus antes da época que Deus permitisse. Eles não poderiam tocar em Cristo antes da época que foi dita por Deus, porque foi só permitida a crucificação porque era o plano de Deus para a humanidade. E nós vemos o seguinte: não poderia haver uma síntese calada do velho e do novo, somente uma colisão descomprometida que conduziria inevitavelmente à rebelião ou rendição. Tá vendo aí? Ou haveria uma grande rebelião ou a rendição, ou seja, a redenção de Deus para a humanidade. Alguns viriam a gostar do novo, outros a odiá-lo. É o que aconteceu naquela época. As pessoas que realmente queriam se arrepender
e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para eles era redenção. E eles acatavam o novo. E eles queriam o novo, ou seja, o evangelho. Eles acatavam, eles ouviam, eles faziam de tudo para obedecer aquilo, os sermões, as palavras que Jesus pregava. Mas nós vemos que já para outros era motivo de ódio, era motivo de perseguição, era motivo de incômodo. Jesus sempre estava incomodando alguém nas suas pregações. Se você vê líderes religiosos que pregam e o evangelho não confronta as pessoas, porque é um falso evangelho. Não é o evangelho do reino, porque o evangelho do reino, ele bate de encontro com o pecado, ele confronta, ele traz incômodo. Se o evangelho não incomoda a minha vida, então eu estou fora completamente de ser um verdadeiro cristão. O evangelho tem que incomodar em alguma área da nossa vida. Se ele não está me incomodando, eu estou bem com o evangelho que eu estou ouvindo. Ou seja, palavras de bênção, palavras de vitória, aquilo que eu quero ouvir. Jesus de maneira alguma abria a sua boca para pregar o que as pessoas queriam ouvir naquela época. E hoje, infelizmente, os líderes religiosos de hoje têm pregado o que as pessoas querem ouvir. E isso não vai ficar barato, sabe por quê? Porque no último dia, diante do tribunal de Cristo, todos vamos comparecer e prestar conta do que fizemos aqui sobre a face da terra. Então você, líder que está me escutando, ou você que é membro de alguma igreja, será que o seu líder tem pregado um evangelho que confronta? Será que o seu líder tem pregado um evangelho que vai de encontro ao pecado? Ou ele é aquele que acoberta pecado e erro dentro da casa do Senhor? Então nós vemos, fica a interrogação. Jesus de maneira alguma pregava o que as pessoas queriam ouvir. Sempre acontecia de alguém receber e alguém odiar. E isso é o que acontece com quem prega o verdadeiro evangelho, né? Então nós vemos aqui, alguns viriam a gostar do novo, outros a odiá-lo. Em suas três analogias, tanto em Mateus como Marcos e Lucas, que está escrita essa parábola, Jesus responde aos seus críticos gentilmente, mas ilustra o inevitável do conflito. Por mais que Jesus falasse mansamente, mas sempre havia um conflito. Como pode pano novo ser usado para remendar roupa velha? Quem já viu? Alguém tem uma roupa velha, muito velha, desgastada, vai lá, compra um tecido novo na loja de tecido e coloca naquela roupa? Não se pode fazer isso. Não tem condições. Como pode o explosivo vinho novo ser contido em velhos e inflexíveis odres? Como pode colocar o vinho em odre velho que está ressecado? No momento da fermentação do vinho, aquele odre vai explodir, se rachar e vai perder o conteúdo do vinho. O provérbio de Jesus sobre o remendo novo na roupa velha saiu facilmente de sua própria vida. Aquele que não tinha lugar para repousar a sua cabeça, ou seja, Cristo, não deveria desconhecer vestes remendadas. Ele tinha que ir de encontro. Não ia passar barato às vistas de Jesus. As roupas velhas remendadas não pode. Ou é novo ou é velho. Não se mistura, não tem como. E todos sabiam que uma tentativa de remendar uma roupa gasta com pano novo levaria a dois desastres. Um estrutural e outro estético. O pano novo encolheria com a primeira lavagem e aplicaria tal tensão sobre o pano velho que faria um rasgo maior do que antes. Está em Marcos 2:21, que é essa parábola. E por sua própria novidade, o remendo novo faria com que a roupa velha parecesse ainda mais desbotada e mais velha. Às vezes,
o velho é irreparável e tem simplesmente que ceder lugar. Às vezes o velho é irreparável e tem simplesmente que ceder lugar ao judaísmo rabínico, com suas corrupções farisaicas, estava além da recuperação. Jesus, certa vez, principalmente na parábola da ovelha perdida, Jesus quis convencer os fariseus e os religiosos daquela época dos seus erros, mas eles infelizmente não queriam. E isso se tornou irreparável. Sua atitude estava totalmente tão afastada do espírito da lei e dos profetas, que o único meio de ir além dela era saindo dela. E ainda que a mensagem de arrependimento e de abatida contrição de João fosse de Deus e vital para o seu tempo, ela era preparatória e não permanente. Aqueles rituais eram só preparatório, não era permanente. E eles invertiam as coisas. O novo caminho de Jesus era um pano inteiro e não uma coxa de retalhos, ou seja, uma roupa de pedaços, né? Ele não tinha vindo para enxertar suas novas verdades no esfarrapado tecido religioso das tradições humanas e ímpias atitudes, ou para sentar-se imóvel a uma das paradas da estrada do propósito eterno de Deus. Jesus não veio para parar. Jesus veio para cumprir o propósito de Deus. E nós vemos aqui, tivesse feito isso, teria destruído tudo. Em Cristo todas as coisas teriam que ser novas. Está em 2 Coríntios 5:17. A incredulidade judaica vigente recusou-se a renunciar aos seus caminhos tradicionais para receber a palavra de Deus e o crucificou. É óbvio que esses dois símbolos parabólicos queriam ensinar a mesma coisa. Não podemos misturar o velho sistema religioso praticado no Velho Testamento com o novo sistema. Religião caracterizada pela alegria, livre de formalidades, ensinada por Jesus, não se pode misturar. Pano novo que ainda não foi lavado, cru, sujeito a encolhimento, que ao ser lavado poderia rasgar-se ou ser desfiado, né? Então nós vemos aqui, o vinho novo é ativo, dotado de características fortes, expansivas. Assim sendo, um odre velho, depois de usado e ressecado, por ser frágil e quebradiço, não podia mais ser usado para guardar o vinho novo, pois arrebentaria o vinho novo, ou seja, o evangelho de Cristo é ativo. É dotado de características fortes, impactantes. Não é um evangelho costumeiro. Aquele evangelho água com açúcar que todo mundo está satisfeito em ouvir. Mas nós vemos que o evangelho é forte, é impactante. E aonde ele chega, o que tiver velho é rompido. Porque é o evangelho que Jesus ensinou. E eu quero dizer aqui uma coisa importante para a sua vida. O vinho velho é a doutrina de Moisés, o vinho novo é a doutrina de Cristo. Qual delas você vai escolher ficar com elas? Ou seja, obedecê-las, né? E eu quero fazer aqui mais uma pergunta importante para você. O que tem nos feito odres velhos? Primeiro lugar, o tempo. O tempo deveria ser um mecanismo de crescimento, aperfeiçoamento, amadurecimento, mas para muitas pessoas é apenas um processo de envelhecimento e pensamentos pessimistas, achando que não pode realizar os seus sonhos e só resta esperar a morte chegar. Quantas pessoas dizem isso? Que só espera a morte chegar e para ela está tudo acabado e terminado. O tempo tem que nos levar à perfeição, pois a nossa vida tem que ser como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não veja o tempo como um inimigo, e sim como um grande presente de Deus para a sua vida.
que de hoje em diante, cada dia que você despertar e abrir os olhos, você veja cada dia como um lindo presente de Deus. Veja um novo dia com mais 24 horas para você buscar os seus sonhos e ser feliz. Então nós vemos o que? Trazendo para os nossos dias. O tempo tem que ser um mecanismo de crescimento para a nossa vida. E não ser um retrocesso. Quantas pessoas vivem retrocedendo no tempo, voltando atrás, né? Em segundo lugar, o passado. Para algumas pessoas, as palavras presente e futuro não existem. Pois para elas somente a palavra passado existe. Essas pessoas jamais viveram coisas novas em Deus. Tá vendo aí? Quantas pessoas só vivem do passado? E acham que viver do passado tá bom. Imagino que não seja fácil, especialmente quando o passado parece bem melhor do que o presente e o futuro que parece tão assustadores. Então tem pessoas que vivem só de passado. Você chega perto de alguém e aquela pessoa só fala de passado para você. Só conta o que se passou na sua vida. E ela nunca tem coisas novas para falar, para transmitir. Eu quero dizer para você, minha prezada ouvinte, ou meu prezado ouvinte que está ouvindo o programa Voz Apostólica. Será que você é uma pessoa que tem vivido só do passado? Deus tem coisas novas para realizar na sua vida. O ontem só existe na lembrança. O amanhã é apenas uma possibilidade. Nada nós podemos fazer pelo ontem. Se desejamos mudar a nossa vida, o momento de fazê-lo é no momento que se chama hoje. É no momento que se chama agora. O novo, você tem que viver o novo de Deus para a sua vida. Chega de andar pelos cantos, só chorando. Chega de viver de passado. Você precisa se erguer, ser uma nova pessoa, esquecer o passado. Eu tenho o costume de dizer que você precisa passar uma borracha na sua mente e preencher a sua mente com o novo de Deus, o que Ele tem novo para a sua vida. E nós vemos ainda, quem não para de sonhar com o passado não percebe quando a felicidade lhe estende a mão. Quem vive de passado não reconhece quando a felicidade chega. Não reconhece quando a bênção está perto. Quem vive de passado não pode ver o presente. Tenha que aprenda a viver o presente hoje, agora, recomece agora. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus quer mudar a tua história, quer mudar a sua vida. Mas você continua vivendo de passado. E ainda uma coisa importante. Em terceiro lugar, a falta de visão. E já estou terminando a minha mensagem. Existem pessoas que ficam tão presas ao velho, mesmo que esse velho as faça sofrer. Quantas lembranças velhas você tem na sua mente que quando você lembra, você começa a sofrer o passado? Você está sofrendo novamente por uma coisa que já passou, que não vai voltar mais. E nós vemos aqui que quando a pessoa sofre pelo passado, ela não consegue ver o que Deus está fazendo na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas são abençoadas? Quantas pessoas têm vivido vida nova? Mas você continua com a sua mentalidade no passado, vivendo o passado. Deus tem um novo para fazer na sua vida. E aí nós vemos o seguinte. Sendo que muitas dessas pessoas estão bem próximas a ela. Olha que coisa importante. Será mesmo que só nós que estamos certos? Tantas pessoas aceitando a Cristo, permitindo que o Senhor mude as suas vidas para melhor, recebendo bênçãos e milagres. Quantas pessoas têm deixado ser levado pelo novo de Deus para a sua vida? Uma nova mente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. E aí as pessoas que vivem de passado veem todo momento
pessoas perto dela sendo abençoadas, recebendo vitórias, recebendo milagres de Deus, recebendo um novo tempo de Deus para a sua vida, recebendo um novo vinho. E aí elas continuam vivendo no passado, não recebem a vitória de Deus, não são abençoadas por Deus, porque têm deixado, têm vivido como tecidos velhos, como odres velhos, assim como Jesus falou, assim como Jesus ensinou. Hoje Deus tem um novo para você. E nós vemos tantas pessoas aceitando Cristo, tantas pessoas recebendo milagre, enquanto nós podemos observar, apenas observamos e deixamos a dúvida cegar nossa visão para tudo de maravilhoso que Deus quer fazer. Então, quando a pessoa vive do passado, quando a pessoa vive como odre velho, como tecidos velhos, como roupas velhas, ela está vivendo de passado. Ela é uma pessoa cega que não enxerga, não tem visão. Você precisa hoje abrir a sua visão para o novo de Deus, para o Evangelho de Cristo, que pode mudar a tua história aqui sobre a face da terra e ainda te dar o direito de vida eterna. Os fariseus viviam sendo odres velhos. Eram comparados como roupas velhas, uma mentalidade velha. Você precisa receber de Deus uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma que Deus quer fazer na sua vida, para que você tenha uma mentalidade vitoriosa, para que você possa ver as coisas como hoje, como agora, e não viver de passado, de recordações que faz você sofrer. O pior cego não é o que não vê, mas aquele que vê, mas não enxerga. Tem pessoas que vê as coisas erradas na sua frente, vê as coisas erradas acontecendo na sua vida, vendo o problema e ainda continua da mesma forma. Não querem abrir a mente para receber o novo de Deus para a sua vida. E hoje Deus te convida a você receber o novo de Deus. Esse novo é o Evangelho de Cristo. Esse novo é Jesus na sua vida. Esse novo é um novo coração, uma nova mente que Deus quer te dar para fazer da sua vida uma vida vitoriosa, para você ter uma nova fé em Cristo. Chega de pensar na sua religião, chega de viver apegado à religião, porque sua mãe, porque seu avô. Chega! Jesus não quer isso de você. O que adianta se apegar com religião? O que adianta dizer, não, eu nasci nessa religião e vou morrer nela, porque meu pai, porque meu avô, porque os meus parentes, os meus descendentes viveram nela, e eu tenho que viver nela para não aborrecer os meus parentes? E a sua vida continua na cegueira. Você continua estagnado, vendo outras pessoas sendo abençoadas, e você continua parado no mesmo lugar, com a mesma vida derrotada e fracassada, porque Deus tem um novo para fazer na sua vida hoje. Em quarto lugar, para encerrarmos, feridas, traumas e complexos. Olha bem, a pele do animal que tivesse alguma ferida ou trauma não servia para ser odre novo. Tinha que ser animal que não tivesse doente, não tivesse ferida para se fazer um odre. Aquela pele, o couro das cabras, o couro das ovelhas não poderia jamais ser velho ou ter alguma ferida, alguma mancha, não podia. Tinha que ser perfeito. E nós vemos aqui, da mesma forma, vivemos hoje. Muitas pessoas que acham que já fizeram isso ou aquilo de errado na vida, não podem ser abençoadas e ter uma vida transformadas pelo Senhor. Totalmente pelo contrário. Deus, Ele não quer saber do que você praticou. Deus não quer saber do seu pecado, aonde você está, não. Deus quer mudar a sua história. Chega de tantas feridas, de tantos traumas e complexos. O complexo não vai levar você a lugar nenhum. Tem pessoas que colocam uma coisa na mente e não tem quem tire da mente dele. É incrível. Por mais que você
você ministra uma palavra de Deus, por mais que você ensine, é aquele cego que não quer enxergar. Deus está pronto ali para dar visão, mas ele rejeita a visão. Ele sempre quer viver na cegueira. Ele sempre quer viver de traumas. Sempre quer viver de passado. Sempre quer viver de complexos. Ah, porque fulano me feriu. Fulano quer ver meu mal. Fulano é isso, fulano é aquilo. Chega! Para de pensar nos outros, pense em você. Deus quer mudar a sua vida. E para encerrarmos agora, a acomodação e conformismo. Quantas pessoas são assim? Deus não escolhe ninguém por ter uma linda família, uma linda história. Ele nos abençoa e muda a nossa vida. Sempre basta deixarmos Ele entrar na nossa vida e no nosso coração para nos tornarmos odres novos e termos nossas vidas transformadas. Amém? Já vou encerrar minha palavra em nome de Jesus. Deus quer fazer de você uma pessoa nova, um novo odre, um novo vinho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Palavra de Deus abençoada, né? Eu creio que Deus falou no teu coração. Guarda no teu coração essa palavra e mude a partir de hoje. Porque Jesus está acima de tudo e de todas as religiões. Ele é maior, Ele é o Senhor. Caiu a internet. Esse não é bonito, né? Novo homem. Já tinha ouvido ele? Mas Jesus mudou minha sorte da escuridão da morte para a sua luz. Era assim que eu andava, era assim que eu vivia, atrás da felicidade, um mundo de fantasias me enganei. Quebrei a cara, mas eu aprendi. Não vivo mais pro mundo, mas Cristo vive em mim. O passado de vergonha e de derrota não combina mais em mim. Não combina mais. Chega de derrota. Nem tudo está perdido. Seja um vitorioso, uma vitoriosa. Entrega teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida a Cristo e receba um novo coração. Muito bem, graças a Deus. Já estamos chegando aí aos momentos finais do nosso programa. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando você, meu prezado ouvinte, sua vida, sua casa, sua família. Tenha um ótimo final de semana na presença de Deus, né? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os ouvintes. Só temos a agradecer a Deus por tudo, por esse programa tão maravilhoso. E amanhã estaremos lá na Igreja Apostólica Poder da Fé com a reunião da Vitória. Convidamos você e sua família, sua casa, né? Então fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes, todos os irmãos. Um abraço, né, desse amigo de vocês, pastor Edivan. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Estamos chegando aos momentos finais. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Um abraço. A paz do Senhor.